Durante a seca, as ruas e avenidas de Brasília são marcadas pela temporada dos ipês. As árvores que provocam um contraste com o céu azul e o concreto são um dos cartões postais da capital. Acompanhe na reportagem. Sendo uma árvore nativa do Brasil, é comum encontrar principalmente pelas ruas de Brasília a floração de até 4 espécies de ipês. Por ser uma árvore nativa do Brasil, a presença deles é basicamente na maioria dos biomas, sendo eles como principalmente no Cerrado, florestas tropicais e na Caatinga. No início de junho, então a gente vai ter aí o ipê roxo dando as caras e ele vai até o final de julho ali no máximo, e aí vem o amarelo, que é o queridinho de todos, e ele vai entre julho até setembro. Depois disso aparece o ipê rosa, que já é uma indicação que a gente já está num período extremo de seca, e no finalzinho o ipê branco e o ipê verde. Durante a seca, as folhas da planta caem para a economia de energia. Com as atuais mudanças climáticas, a floração dos ipês tem ocorrido de forma prematura. Os ipês eles têm uma característica fisiológica que é a perda de suas folhas, no sentido de economia de energia. Então, basicamente, são plantas que são consideradas extremamente adaptáveis ao clima seco. Então, no início do clima seco, é o indício da chegada dos ipês. Se a gente tiver mais períodos extremos, no caso de seca, a árvore ela vai florar mais. Então, assim, o que a gente pode perceber dentro do Distrito Federal esse ano, por exemplo, é que os ipês eles estão florando um pouquinho mais cedo. Isso está indicando que a gente está tendo uma época de seca, né, um pouquinho mais severa, digamos, um pouco mais severa. O governo do Distrito Federal estima que atualmente existem mais de 270 mil pés de ipês plantados na região. Mas você sabe como encontrar essas árvores? A bióloga Paula Ramos criou em 2021 um aplicativo chamado ipês, que tem como objetivo registrar e catalogar as árvores em todo o território nacional. O aplicativo surgiu durante a pandemia, quando eu percebi que eu tinha uma necessidade de tentar encontrar as árvores para visitar. Eu pedalava muito para tentar, né, sair daquela loucura de ficar em casa o dia inteiro e não dava para a gente aglomerar. Então, a minha forma de ter um pouco mais de saúde era sair para apreciar os ipês. E eu sentia muita falta de ter um local que juntasse as informações, né? Que falasse onde que tem um ipê, se ele está florido, se ele não está florido, porque a gente está rodeada de milhares de ipês, mas daí a ver um ipê bonito são outros 500, né? E aí também saber se onde esse ipê estava situado, como que era o entorno, se eu conseguia chegar de bicicleta, se eu teria que ir de carro, se tem água para beber perto, estacionamento. Eu fiquei matutando e pensei que seria bom se a gente conseguisse reunir essas informações e que outras pessoas conseguiriam desfrutar disso. Como a gente começou divulgando aqui no Distrito Federal, foi onde a gente obteve a maior quantidade de árvores catalogadas, mas hoje em dia tem ipê em todos os estados do Brasil, todos mesmo. Eu até fiquei chocada, assim, que legal, tem vários no Norte, Nordeste, e a gente foi vendo. Então é muito prazeroso ver que a coisa foi crescendo. Então em qualquer lugar que você encontrar um ipê, você pode marcar lá no mapa e registrar que ele vai ficar lá. Com o céu azul e com a vegetação mais verde, os ipês marcam a capital com flores, cores e demonstram a força do bioma. Os ipês florescem no Brasil inteiro, né? Até para além do Brasil. Mas aqui é muito nítido por causa da seca. Então aqui quando eles florescem, as outras árvores já estão todas carecas e a gente está no auge da seca, então tá tudo meio marronzinho, tá tudo seco e tem aquele céu azul deslumbrante. A gente raramente vê nuvens nessa época do ano. Então é um contraste muito bonito e muito nítido, né? Eu acho que em Brasília fica extremamente simbólico ser uma florada de ipê, né? O amarelo é o mais tradicional, mas o rosa, o branco, eles todos ficam extremamente contrastantes com o período na época onde eles florescem. Ipê representa Brasília porque nós estamos no meio do Cerrado e é uma árvore muito emblemática. Ipê significa do tupi casca dura, ipé. Ipê significado ipé. E isso quer dizer a força do Cerrado, a força de manter essa floresta em pé para a preservação do nosso bioma. De Brasília, Amanda Queiroz para a Rede Vida de Televisão.